Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos que estão emperrados aí no questionário avaliativo da gente. Bora lá trabalhar um pouquinho, vou mostrar para vocês como é que faz ali, e aí vocês vão conseguir terminar de fazer esse questionário da gente, tá bom? Então vamos lá. Número um, o que que eu perguntava? Ó, se a tensão sobre um componente do circuito é V, né, 40 seno de 400 T mais 10 graus, dado em volts, ou seja, que é 40 volts no máximo dele, né? A minha frequência angular é de 400 e a fase dele lá é de 10 graus. Para uma corrente de 34,1 seno de 400T mais 10 graus em miliampere. Então, qual é a corrente máxima? 34,1 miliampere, né? Vezes 10 a menos 3 aqui. Seno de 400, 400 é a minha frequência angular, e os 10 graus é a fase dele, circulando por ele. E se as referências são associadas, qual é o componente? O que é que nós temos que atentar nessa questão? Observe o seguinte: todos os itens que eles são limitadores de corrente, como o resistor, a reatância indutiva, a reatância capacitiva, todos esses carinha, eles seguem aquele padrão da lei de Ohm, que a minha tensão ela é igual à minha corrente vezes a minha impedância, né? No caso, pode ser uma impedância resistiva, uma reatância indutiva, uma reatância capacitiva. Então, todos eles seguem a mesma coisa, a mesma fórmula. Isso que vocês têm que ficar atentos. Né? No nosso caso aqui, o resistor é V máximo sobre máximo. O XL, que é a reatância indutiva, é V máximo sobre máximo. O XC é V máximo sobre máximo. Mas, professor, o que é que diferencia? A fase, o valor do θ. Quando eu pego lá, ó, observo o θV, o θ da tensão, menos o θ da corrente. Se eu fizer essa continha de lá e me der o resultado de zero, estou falando que o circuito ele é um resistor. Se eu pegar o θV menos o θI e me dar na continha que a minha tensão ela está adiantada em 90 graus, ou seja, né, se o V ele for 90 graus na frente do I, essa relação θV menos θI dá 90 graus, eu estou falando que ele é um indutor. Agora, se eu fizer a relação do θV menos o θI e me der menos 90 graus, eu estou falando de capacitor. Isso com circuitos puros, tá bom? Nós vamos estar entrando no conteúdo e esses ângulos não vão ser mais esses tão tranquilos, né? 0, 90, menos 90. Vão aparecer outros ângulos aqui. Porém, em circuitos puros, nós vamos observar essas características, que a diferença de fase entre a tensão e a corrente é 0 graus no resistor, entre tensão e corrente 90 graus no indutor e menos 90 graus no capacitor. Próximo item lá, ele perguntava lá, um resistor de 30 ohms tem uma tensão de 170, sendo de 377T mais 30 sobre ele. Qual a potência média dissipada no resistor? Gente, potência média dissipada em resistor é dado pela formulazinha V máximo vezes I máximo dividido por 2. Só. Eu só quero o valor do V máximo vezes o I máximo dividido por 2. Então, no nosso conteúdo aqui, o que a gente vai ter que trabalhar mais? O que a gente vai ter que encontrar aqui? O valor de I máximo, já que nós temos o valor de V máximo e já. Beleza? Como é que eu encontro? Lei de Ohm. V máximo é igual a I máximo vezes o que impede a passagem de corrente. No nosso caso, é um resistor de 30 ohms. Aí vem a questãozinha 3. Encontre as frequências nas quais 250 mH tem reatância de 30 ohms, 50 kΩ, respectivamente. Cara, aqui é aplicar a fórmula do XL. Quem é XL? XL vale ômega L. Beleza? Quem é ômega? 2πf. A frequência que ele está procurando, ele me dá o valor de XL, que é dado em ohms, e ele me dá o valor da indutância. E pergunta qual é a frequência. Então é só substituir e descobrir qual é o valor dessa frequência aqui. Entendeu? Na fórmula. Para aquela galera que está mais travada na matemática, seria o quê? O XL dividido por 2π vezes o L, aqui embaixo, entendeu? Eu passar esses dois carinhas para baixo, o quê? Dividir. Tá bom? Bora lá pro próximo. Na questão 5, ele fala o seguinte. Na questão 5, não, pulei, né? 4. Questão 4. Qual a tensão sobre um indutor de 30 mH que possui corrente de 40 mA, 60 Hz fluindo por ele? Olha aqui que legal. A tensão que ele está perguntando aqui
como ele me deu o valor dela máximo, a gente pode aplicar o V máximo também. Então, eu quero saber o valor V máximo. Quem é V máximo? V máximo é I máximo vezes XL. Quem é XL? É ômega L. Quem é ômega? 2πf. 2π vezes 60. E o L, 30 milhenri. 30 vezes 10 a menos 3. Beleza? E aí, ó, eu consigo aplicar o valor do I máximo. Ah, professor, eu quero saber a equação da onda completa. É só substituir, né? Eu sei o que é minha tensão, então ela vai ser o V máximo, o valor máximo que eu encontrei, seno do ômega, que eu vou encontrar lá quando calcular o XL vezes o tempo, mais 90 graus. O mais 90 graus indicando que a minha tensão está adiantada 90 graus em relação à corrente do meu sistema. Tá bom? Então, dando continuidade, vamos lá. A questão número 5. Encontre as tensões sobre os indutores de 2Henry para as seguintes correntes. Observe o seguinte. Nesse primeiro casozinho aqui, ele só tem um indutor e eu tenho a corrente. Mas eu não consigo encontrar o valor do ômega. E se eu não consigo encontrar o valor do ômega, eu não consigo encontrar o valor das tensões. Isso aqui pode ser um caso, por exemplo, de um circuito contínuo. E aí, quando é um circuito contínuo, o que acontece? O meu indutor ele se comporta como um curto-circuito. Então, está passando 10 amperes lá, né? Na verdade, ele não estaria obstruindo a passagem da corrente dos 10 amperes. Entendeu? Então, nesse caso aqui, quanto é que seria? Nesse caso aqui, não tenho como definir. E nesses outros dois casos? Tem. Por quê? Porque eu tenho o valor do ômega. Do ômega para calcular quem? O valor de XL. Quem é XL? É ômega vezes L. Beleza? E aí, com ômega vezes L, com XL, eu consigo encontrar o valor do I máximo? Consigo. Quem é o I máximo? Olha lá, se eu tenho um V máximo, agora com esses dois aqui eu tenho um XL, então V máximo é igual a XL vezes I máximo. Se eu passar o XL dividindo, vou ter o quê? Que I máximo é igual a quê? A V máximo dividido por XL. Tá bom? A mesma coisa acontece aqui. Ah, professor, e essas fases vão interferir em alguma coisa? Não. Aqui não vão interferir em nada. Né? Para calcular a corrente, não. A não ser que você queira botar o quê? Nessa forma da equação completa. Eu encontrar a equação completa da tensão. Por exemplo, se eu sei aqui que a minha corrente no meu indutor é de 10 graus, a minha tensão ela tem que estar o quê? Adiantada 90 graus em relação à corrente. Então, quando eu for botar nessa formulazinha, o que eu tenho que me atentar? Que vai ser 90 mais 10 graus. Beleza? Se aqui a minha corrente está atrasada em 20 graus, a minha tensão está adiantada em... Aí vou ter que calcular. Menos 20 mais 90 graus. Beleza? E aí esse menos 20 mais 90 graus é o quê? É o defasamento da minha tensão em relação à minha corrente. Por quê? Porque o θV menos o θI, no caso do indutor, ele sempre tem que ser igual a 90 graus. Beleza? Ele tem que ser fixo. Qual a corrente que circula por um capacitor de 0,1 microfarad que tem 200 volts em 40 Hz sobre ele? Simples aplicação da fórmula. V máximo é igual a I máximo vezes XC, o X do capacitor. Né? Aqui, para quem tem dúvidas, o XC é 1 sobre ômega C. O ômega, 2πr. O C, a capacitância dada em farads para ele. Se eu for colocar na forma de onda, é o quê? I máximo vezes o seno do ômega T. Ômega eu já calculei, vezes o tempo, mais o quê? 90 graus. Aí, se eu colocar dessa formazinha, vai aparecer o mais 90 graus da corrente. O capacitor adianta a corrente em 90 graus. Então, se eu fosse aplicar o θV menos o θI, iria aparecer o quê? O valor de... Se tiver uma falhazinha, vamos voltar lá para o nosso estudo. Tá. Então, voltando aqui para falar, então, a minha corrente ela vai ser dada por isso. I máximo vezes o seno do ômega que eu já calculei, vezes o tempo, mais 90 graus. Porque a minha corrente fica adiantada no capacitor em 90 graus.
Vamos lá para a questãozinha 7. Qual a tensão sobre um capacitor que é percorrida por uma corrente de 120 mA se a reatância capacitiva é de 230? Então, aqui também a aplicação diretazinha lá da fórmula que a gente tem. V máximo é igual a I máximo vezes XC. XC, 1 sobre ômega C. Tá, vamos para a última questão. Na última questão, ele fala qual é a corrente que circula só por um capacitor de 2 microfarads para as tensões. Então, da mesma forma que vocês fizeram, vai continuar fazendo aqui. O índice dele vai estar adiantado em 90 graus. Então, se aqui tem os 10 graus, com 90 lá, vai ficar 90 mais 10, no caso 90 menos 10, no caso, né? Não. 10 menos 90, no caso, vai ficar quanto? Ficaria, no caso, menos 80. Então, aqui a corrente viria a aparecer não, desculpa, gente, estou confundindo. No capacitor, a corrente ela fica adiantada. Então, vai ficar o quê? Se ela está adiantada 90 graus, e aqui já tem 10 graus, então na corrente vai aparecer 10 mais 90 graus. Então, vai aparecer 100 graus aqui adiantado. E aí, o 377 é o ômega dele, vai ser continuar. Eu vou calcular o quê? O valor do I máximo. Aqui eu tenho o valor de V máximo. Como é que eu calculo o I máximo? Vai ser o quê? V máximo dividido pelo XC. XC é o ômega, que é 2π, F, né? É o 377, vezes 2 microfarads. E aí eu encontrei. Aqui tem uma questãozinha a mais, que é o quê? Aparece o cosseno em vez do seno. Eu vou transformar o cosseno em seno. Eu já deixei pronto aqui para ajudar vocês, né? Já que a gente não tem muito tempo para ficar travado nessa parte da matemática. Então, a gente tem o seguinte, né? Que toda vez que a gente tem um cosseno, ele é representado o quê? Por uma onda seno, só que adiantada em 90 graus. Então, para me transformar aquele cosseno em seno, eu somo 90 graus. Então, aquela tensão é como se fosse 12 seno de 104T mais 70 graus. E aí, para me calcular a corrente, é da mesma forma. V máximo dividido por quem? Por XC. Quem é XC? É 1 dividido por ômega, que é 104, C, que é a capacitância lá de 2 microfarads. Tá bom, gente? Então, espero ter ajudado aí vocês a resolver os exercícios. E qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês para responder.